Copa do Brasil indefinida. Tudo bem, a vitória sobre o Palmeiras, obtida pelo Cruzeiro fora de casa, dá uma vantagem bem interessante ao time mineiro. Time mineiro que vai se destacando para conseguir resultados muito interessantes longe de Belo Horizonte em competições de mata-mata, em que pese aí uma campanha muito fraquinha dentro do Campeonato Brasileiro, né? Derrotou o Santos fora de casa na Copa do Brasil, depois foi derrotado em casa, mas passou nos pênaltis, venceu o Flamengo do Maracanã pela Libertadores por 2-0, aí perdeu pela contagem mínima no Mineirão e também avançou pela diferença de gols, e agora consegue derrotar o Palmeiras. O Palmeiras sentiu a dificuldade de, pela primeira vez com o Luiz Felipe Scolari, atuar em desvantagem no placar, tendo que buscar o resultado, né? E sofreu 1-0 no momento que seu time estava todo avançado, todo adiantado, a bola perdida pelo Dudu, ótima jogada construída com muita rapidez pelo time cruzeirense, e o Barcos, que vinha perdendo muitos gols feitos, foi muito frio e marcou um gol super importante com uma ótima finalização. No final do jogo, o Palmeiras marcou um gol, mas a jogada estava paralisada, houve, na minha opinião, realmente falta do Edu Dracena no goleiro cruzeirense Fábio. Eu tenho essa opinião e também os meus colegas de linha de passe com o mesmo pensamento em relação a esse polêmico lance final do jogo disputado no Allianz Parque. O nosso especialista em arbitragem, o Salve Espínola, também concordando conosco, achando que houve realmente uma falta com o braço, né, do Edu Dracena no goleiro cruzeirense, quando o Fábio abraçava a bola, tentava ficar com ela, tentava agarrá-la, e aí caiu. Quando a bola é chutada para o gol, inclusive, a arbitragem já tinha apitado, já tinha paralisado o lance já estava interrompido. Para mim, acertou a arbitragem, em que pese aí as muitas reclamações dos palmeirenses, que terão que, pela primeira vez, com o Luiz Felipe Scolari, sair de uma desvantagem para buscar um resultado que possa levar o time à classificação. É possível, evidentemente, o Palmeiras tem elenco para isso, mas o Cruzeiro tem aí uma vantagem bem interessante e tem aí um caminho bem pavimentado para chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. Ele que é o maior campeão do torneio, com 5 conquistas ao lado do Grêmio, e é o atual campeão, né? Ganhou no ano passado, naquela final contra o Flamengo, nos pênaltis. Flamengo que não passou de um 0-0 contra o Corinthians, exibindo os mesmos problemas e as mesmas dificuldades para marcar um gol. Flamengo, jogando no Rio de Janeiro esse ano, já passou em alguns jogos importantes sem conseguir vazar o adversário. Foi assim na derrota para o São Paulo por 1-0, ao perder para o Cruzeiro por 2-0 na Libertadores, ao ser derrotado pelo Ceará por 1-0, e agora acontece de novo nesse empate sem gols contra o Corinthians. O time não foi banana, não. O Flamengo até lutou bastante, mas o time não tem repertório. O Flamengo é muito previsível. O Flamengo não consegue fazer com que os seus centroavantes sejam acionados. Não tem jogadas que façam com que o bloqueio defensivo adversário possa ser furado e surjam oportunidades de finalização dentro da área ou em condições mais favoráveis. Então é muito cruzamento, foram 49, pressão, chutes de média distância, mas pouco, né? Pouco para o que o time poderia produzir. Teve até algumas oportunidades boas, lutou bastante, o time correu, mas na sua formação como time, o Flamengo tem de fato problemas na hora de tentar furar o bloqueio defensivo adversário. Esbarrou mais uma vez numa defesa muito sólida, ficou nesse empate em 0-0 contra um Corinthians que vibrou, acho que até demais, com esse empate. O resultado, evidentemente, foi bom. O técnico Jair Ventura, que estreou 3 dias antes desse jogo, ao perder para o Palmeiras em São Paulo, jogando fora de casa, vai ter 2 semanas até o próximo jogo, então ele pode até ajustar mais a sua equipe e colocar, digamos assim, uma pitada de ofensividade para o time, quem sabe tentar uma vitória, conseguir uma vitória jogando em Itaquera. Mas continua tudo igual, 0-0, vantagem para ninguém, gol fora não é mais critério de desempate na Copa do Brasil, e o Flamengo tem ido bem nos jogos eliminatórios, nos torneios que tem esse caráter, né, atuando fora de casa. Na Libertadores do ano passado, perdeu os 3 jogos longe do Rio de Janeiro, esse ano não perdeu nenhum. Né? Na fase de grupos empatou com o River, empatou com o Independiente Santa Fé e derrotou o Emelec, jogando fora de casa. E depois perdeu para o Cruzeiro no Rio, mas ganhou fora de casa, ganhou em Belo Horizonte por 1-0. E jogando a Copa do Brasil, venceu a Ponte Preta fora e empatou, jogando muito bem, inclusive, contra o Grêmio, quando poderia até ter vencido aquele jogo. Então o Flamengo tem feito bons jogos longe do Rio de Janeiro, fora de casa, nessas competições eliminatórias. Foi assim na Libertadores e também tem sido assim na Copa do Brasil. Pode perfeitamente, no gramado de Itaquera, que é melhor do que o do Maracanã hoje, que está muito ruim, até conseguir a classificação. Tudo é aberto, tudo indefinido, nos 2 confrontos, evidentemente, tudo pode acontecer, não temos aí ninguém com uma vantagem que possa colocar uma das equipes em condição muito favorável ou muito próxima da classificação. Claro que o Cruzeiro, por ter vencido o primeiro jogo, vai jogar o segundo em casa, esse sim tem aí uma vantagem que é bem significativa, embora não tenha aí sim, digamos, um caráter decisivo ou quase isso. Lembrando então a você que nós temos
temos a volta da Premier League nesse final de semana e também do Campeonato Espanhol e dos demais campeonatos transmitidos pelos canais ESPN. Né? Premier League voltando, depois da data FIFA. Aleluia, que coisa boa, né? E linha de passe domingo, às 9 da noite, na ESPN Brasil. Estarei presente, domingo passado estava na minha folguinha e tal, mas nesse domingo estarei no linha de passe para debater a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Temos Cruzeiro e Atlético, no sábado tem o jogo do Vasco contra o Flamengo em Brasília, temos o Santos recebendo o São Paulo, clássicos importantes que estarão, evidentemente, na nossa pauta. E na segunda, linha de passe às 10 da noite, quarta e quinta, linha de passe depois dos jogos de Copa Libertadores. É isso aí, esperando você na Premier League no final de semana e no linha de passe no domingo, na segunda, na quarta e na quinta-feira, ao vivo na ESPN Brasil. E não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal. Dê um like aqui no vídeo, dá uma forcinha pro canal. Vamos fazendo essa dobradinha. Você acompanha a gente na TV, acompanha a gente aqui também nas redes sociais e vamos seguir em frente falando de futebol. E a todos, saudações e futebol, bom futebol para todos, que tenhamos aí a volta da Premier League com bons jogos e que o final de semana do futebol brasileiro também tenha clássicos do bom nível. É isso aí, valeu!